Nós vamos ver nesse segmento o sistema nervoso motor dos animais. Sempre lembrando que, em se tratando de fisiologia do sistema nervoso, tudo que é motor é eferente e tudo que é aferente é sensitivo. Não podemos perder isso de vista. Definindo o sistema nervoso, o João Manuel Chapon Cordeiro, já bem antigamente, ele definiu neurologicamente a marcha se inicia por impulso do córtex cerebral para o controle voluntário e uma coordenação fina. A esses estímulos somam-se as influências do cerebelo, que torna a marcha coordenada, do sistema vestibular e, por certo, da medula espinhal, que transmite os impulsos aos órgãos efetores através do sistema nervoso periférico, além da manutenção da postura e estação. É interessante a gente pensar, passo a passo dentro desse conceito, onde ele diz, neurologicamente, a marcha, vamos entender que a marcha é a forma como o animal caminha. Então, existe uma marcha e existe a corrida, ou o galope. De que maneira essa marcha, esses movimentos, ocorrem. Então ele diz que neurologicamente essa marcha ela se inicia por impulsos do córtex cerebral. Porque sabemos que o córtex cerebral é justamente a parte que permite a voluntariedade do animal. O animal tem a intenção de andar. Se ele tem a intenção, esse movimento que gera dessa intenção vem do córtex cerebral. E aí continua. Para o controle voluntário, ele pode andar mais lentamente ou pode correr. E uma coordenação fina. A gente observa que o cão, na medida que ele anda, ele vai trocando as patas dianteiras e traseiras numa sincronia que permite que ele faça o movimento dele de modo harmônico, assim como no galope. A coordenação desses movimentos, para permitir um simples andar ou um galope, é necessário uma coordenação fina. Essa coordenação fina vem do cerebelo. Então, por isso que ele diz, a esses estímulos, então, da intenção, da voluntariedade, somam as influências do cerebelo, que torna a marcha coordenada. A gente sabe que o cerebelo é o grande coordenador de movimento, o maior coordenador de todos os movimentos do organismo do animal. Então ele diz que nessa marcha, ou nessa corrida que esse animal tem, além das influências do cerebelo, também tem a influência do sistema vestibular, que faz a manutenção do equilíbrio. Esse animal, enquanto ele caminha ou enquanto ele corre, ele precisa se manter em pé. Então isso significa dizer que precisa manter o equilíbrio. A cada passada que esse animal dá, há uma mudança naquele vetor resultante que garantiria o equilíbrio. E já vimos que existem proprioceptores, então, inconscientes, que vão informar o cerebelo desse animal da posição que esses membros estão ocupando e da possibilidade de haver a queda desse animal. E aí os ajustes reflexos vão acontecer na musculatura desse animal. Então ele continua com a voluntariedade, fazendo exatamente o que ele quer, mas para que ele faça isso, é necessário a influência, então, do sistema vestibular. Então, ele diz que somam as influências do cerebelo, que torna a marcha coordenada, e do sistema vestibular, que faz a manutenção do equilíbrio. E ainda, por certo, da medula espinhal, que transmite o impulso, os impulsos aos órgãos efetores. Essa voluntariedade sai do córtex, como vimos, saindo do córtex, vai descer através da ponte, vai ganhar o bulbo no tronco cerebral, sai pela medula espinhal e para que o músculo na periferia possa contrair, isso significa dizer que houve a participação efetiva dos nervos espinhais. Então ele diz que, por certo, da medula espinhal com seus nervos espinhais, que transmite esse impulso aos órgãos efetores, que são os músculos. Através de quem? Sistema nervoso periférico, simplesmente porque os nervos espinhais estão relacionados ou estão dentro do nosso sistema nervoso periférico, naquela classificação que nós já vimos. Além da manutenção da postura e estação. Então, neurologicamente, tanto a marcha quanto a postura e a estação, quando esse animal está parado, vai depender basicamente desse sistema nervoso motor. Esse neurônio motor, ele pode ser chamado de neurônio motor superior ou neurônio motor inferior. Isso é uma forma de estudar o sistema nervoso motor dos animais. E nós vamos seguir essa linha porque é muito utilizado na clínica. Então, para não ter uma dicotomia entre o que se aprende na fisiologia e o que se aprende na clínica, nós vamos seguir, então, a mesma classificação. Então, o nosso sistema nervoso motor
ele é dividido em neurônio motor superior e neurônio motor inferior. Isso traria, a princípio, um problema que quando a gente fala em neurônio, e nós vimos já em aulas anteriores, que neurônio é neurônio, nervo é nervo. Neurônio é uma única fibra, que pode ser aferente ou eferente, e motor e nervo é um conjunto de vários neurônios envolvidos por capas de tecido conjuntivo, e tanto pode ter neurônio eferente quanto aferente, ou seja, eferente motor ou aferente sensitivo. Quem é esse neurônio motor superior que a clínica chama? São todos aqueles neurônios do sistema nervoso central que influenciam no funcionamento do neurônio motor inferior, que a gente vai estar definindo logo em seguida. Então, neurônio motor superior é aquele que está dentro do sistema nervoso central. E quem é o neurônio motor inferior? É aquele neurônio motor que está no sistema nervoso periférico. Então, se diz, é o neurônio cujo corpo celular e dendritos estão localizados, então, corpo celular e os dendritos desse neurônio estão localizados no sistema nervoso central, indo para a periferia. A cabeça dele está no sistema nervoso central, mas a cauda dele, que é o axônio, está no sistema nervoso periférico. E cujo axônio, então, se estende através dos nervos periféricos para fazer sinapses com fibras musculares esqueléticas. Então, para garantir o movimento. E nós estamos nessa parte da videoaula tratando simplesmente do neurônio motor, do sistema nervoso motor somático. Então, aquele relacionado com o músculo esquelético. Na outra videoaula, nós vamos falar do neurônio eferente visceral, que aí vai ser o sistema nervoso autônomo do animal. Então, para não restar dúvida, neurônio motor superior são todos aqueles que se localizam integralmente ou inteiramente dentro do sistema nervoso central. E neurônio motor inferior é aquele que faz a ligação do sistema nervoso central com a periferia. Certamente vai estar dentro de um par de nervo craniano ou um par de nervo espinhal. Quem poderia citar como exemplo de neurônio motor inferior? Aquele que está relacionado com o reflexo patelar, o reflexo de retirada, os reflexos esteroceptivos, de modo geral, eles fazem parte, então, desse conjunto que nós chamamos de neurônio motor inferior. Então, nós vamos abrir mão daquele conceito neurônio é uma única célula para seguir o critério da clínica e vamos considerar, então, como neurônio motor superior, como sendo uma grande quantidade de neurônios, assim como o neurônio motor inferior é uma grande quantidade de neurônios que acaba tendo uma determinada função. Quem é o neurônio motor superior, então? Então, como foi dito, ele faz parte desse neurônio motor superior uma grande quantidade de neurônios. E eles acabam sendo divididos, então, em 3 subgrupos. E aí existe um sistema chamado de piramidal, um sistema chamado de extrapiramidal e um chamado de cerebelo. Nós já ouvimos falar no cerebelo, que é essa parte do sistema nervoso central, e talvez não tenha ouvido falar em sistema piramidal e extrapiramidal. Nós estamos falando aqui então de neurônio, estamos falando assim de fibras neuronais, de neurônios que estão indo do sistema nervoso, que estão indo, ou estão dentro do sistema nervoso central e tomando uma direção para a periferia, onde vai encontrar o neurônio motor inferior. Quando sai do encéfalo desse animal, quando sai do cérebro do animal, quando sai do córtex do animal, ele vai passar através da ponte, vai passar através do bulbo e vai seguir para a periferia. O sistema piramidal é aquele que vai passar nesse ponto marcado com a seta aqui, que é chamado de pirâmide do bulbo. E é uma área que se diz que ocorre a decussação das pirâmides. Ou seja, uma decussação significa dizer uma troca de lado. As fibras que saem do hemisfério cerebral direito vão passar nessa região e vão cruzar para o lado esquerdo. E as que vêm do lado esquerdo vão cruzar para o lado direito. Então, se a gente imaginar várias fibras cruzando uma sobre a outra, nós vamos entender, então, que vai haver um crescimento. Vai ficar mais alta aquela região. E como é uma região de cruzamento de fibras, há uma protuberância nessa região do bulbo. Então, foi chamado de pirâmide do bulbo. As fibras que passam na pirâmide do bulbo e trocam de lado vão fazer parte do meu sistema piramidal. E aquelas que passarem pela lateral, então sem passar pela pirâmide do bulbo, vão ser chamadas de extrapiramidal. Então não tem maiores dificuldades para a gente entender quem é um sistema e quem é o outro sistema. E existe essa diferença anatômica e nós veremos também que existe uma grande diferença fisiológica quando se compara um subgrupo com o outro. E
O terceiro componente, o terceiro subgrupo do meu neurônio motor superior é o cerebelo. O neurônio motor superior começa então no cérebro, no córtex, mas emite um axônio longo. Depois a gente vai ver que não necessariamente no córtex. O córtex significa mais aquele movimento relacionado com a parte posterior do animal, ou com a parte voluntária, que pode ser na face, mas pode ser no resto do corpo do animal também. O neurônio motor superior ele começa no cérebro, emite um axônio longo, que percorre a medula espinhal para fazer sinapse com o neurônio motor inferior. Quem é esse sistema piramidal? O que ele faz? Então ele desencadeia um movimento voluntário, hábil e aprendido. Voluntário, o animal quer fazer, ele faz aquilo com habilidade e aquilo foi aprendido. Então é aquele que permite um melhor treinamento desse animal. Os seres humanos têm uma grande facilidade em mexer com os dedos, em tocar onde quer. Então isso significa dizer uma habilidade de movimento muito grande, a ponto de se tocar um piano, tocar um violão. Isso significa dizer habilidade. E houve um aprendizado. Ninguém nasce sabendo tocar piano ou violão. Então o sistema piramidal ele se encarrega dessas funções dentro do organismo do animal, e nós somos animais também. O sistema extrapiramidal ele já é importante por iniciar o tônus muscular, extensor, postural, antigravitacional e subconsciente. No sistema nervoso a gente tem uma nómina, um vocabulário um pouco rebuscado, mas é de fácil entendimento. Então ele diz que o extrapiramidal, enquanto esse desencadeia um movimento voluntário hábil e aprendido, o extrapiramidal é importante para iniciar o tônus muscular, extensor e postural. O tônus muscular, extensor, postural é aquele que permite que o animal tenha postura. E a postura se faz basicamente pela extensão muscular em torno da coluna vertebral desse animal. Se diz que ele é antigravitacional porque ele evita que esse animal sofra a ação da gravidade e caia. E ele é subconsciente porque nós não temos consciência, não vai ao nosso córtex a informação para que esse equilíbrio seja mantido. Então, dá facilmente para entender então, que o sistema extrapiramidal, diferente do piramidal, ele está mais relacionado com a postura desse animal, que permite esse animal ter a postura dele diante de uma superfície, mostrando inclusive o equilíbrio. O cerebelo, ele, já dissemos, ele é o coordenador de movimentos e ele coordena então todos os movimentos iniciados pelo grupo piramidal e pelo grupo extrapiramidal. Como foi dito, ele é o grande coordenador de movimento. Então, estamos falando do neurônio motor superior, e na verdade não estamos falando de um único neurônio. Nós estamos falando em grandes vias, que inclusive pode ser chamada de piramidal, extrapiramidal, e inclusive todo o cerebelo faz parte do meu neurônio motor superior. O cerebelo ele coordena os movimentos então iniciados pelos dois subgrupos anteriores. É muito importante na coordenação do movimento da cabeça e olhos na observação do objeto em movimento. Então isso parece simples para o leigo, mas se pensar na riqueza neurológica que existe no movimento do globo ocular para ter o foco de um objeto em movimento, isso é muito rico em fisiologia. Há uma necessidade de manter esse foco e há uma coordenação extremamente fina para que o globo ocular ele possa acompanhar aquele objeto em movimento sem perder o foco, e garantir que em todo o trajeto ele seja visualizado. Então, aparentemente simples, mas não é de simplicidade do ponto de vista neurológico. A gente vai ter um trato específico para fazer a coordenação desse movimento do globo ocular. Ele compara o cerebelo, o movimento pretendido, com o movimento real e ajusta. Então, se eu quero tocar numa superfície, o animal quer encostar a boca dele naquele vasilhame onde está o alimento, aquilo é calculado. Então, o movimento ele é calculado, ele é ajustado pelo cerebelo, de forma que ele vai e abre a boca no momento oportuno, ele não vai derrubar aquele vasilhame. Se eu quero tocar num determinado ponto, numa superfície, eu vou exatamente naquele ponto, porque esse movimento pretendido por mim e que partiu do córtex está sendo coordenado por esse cerebelo. Então, eu faço movimentos extremamente finos, extremamente delicados, pontuais, por conta do cerebelo. No caso da patologia, se isso não estiver acontecendo, os meus movimentos não serão nada coordenados, serão movimentos descoordenados. A gente vai ter oportunidade de assistir isso aí num vídeo, quando a gente falar aqui da patologia desse neurônio motor superior. Então, permite o cerebelo planejar
e executar então esses movimentos, e certamente ele é bastante responsável pela manutenção da postura. A postura de um organismo, principalmente nós bípedes, que andamos em cima de dois apoios, o cerebelo é extremamente importante para que ele possa coordenar o movimento da minha musculatura, muitas vezes por forma reflexa, quem perceba, e na medida que eu jogo o corpo para frente ou para trás, eu fico em cima de um único apoio, com um único pé sobre a superfície, eu vou fazer correções na minha musculatura para que eu possa então manter o equilíbrio. Então por isso que se diz que o cerebelo ele é extremamente importante para a manutenção da postura. Dentro do sistema piramidal, logicamente, vão ter fibras. E essas fibras certamente receberam nomes, para que a gente possa estudar esses tratos. Então, a gente vai observando nessa figura aqui, existe o córtex cerebral, então lá na região do cérebro, que é parte do encéfalo. Essas fibras, então, saem dos hemisférios e vão em direção à medula espinhal. Aqui a gente vê que há um momento onde elas cruzam. E hoje já sabe que até aqui no cão, 100% das fibras acabam cruzando. Não necessariamente no ponto da pirâmide, mas em algum ponto mais adiante, mais aboral, essas fibras também vão cruzar para o lado oposto. O que garante isso? Toda vez que eu quero fazer um movimento do meu lado esquerdo, eu impressiono o córtex contralateral. Então, quando eu tenho um acidente vascular no hemisfério cerebral esquerdo, a minha sintomatologia será do lado direito. A justificativa para isso é a decussação, então, das pirâmides. Esses tratos que saem desse lado passam para o lado de cá, e esses tratos, que significa conjunto de fibras, formando então um grande aglomerado que vão numa única direção, então isso forma um trato, que a gente chama de trato nervoso. Eles seguem, fazem a troca, e lado direito controla o lado esquerdo e lado esquerdo controla o lado direito. Acho que muitos já sabem disso aí. Quem é o trato córtico-espinhal? O nome diz, ele sai da córtex e vai até algum nível da medula espinhal. Quem é o trato córtico-bulbar? É aquele que sai do córtex e vai até alguma região no nível do bulbo, córtico-bulbar. E quem é o trato córtico pontino cerebelar? É aquele que sai do córtex, passa através da ponte, vai até o cerebelo. Então, é trato córtico pontino cerebelar. O trato córtico-espinhal, então, as fibras partem do córtex e vão até a medula espinhal contralateral, porque cruza, influenciando os neurônios motores inferiores espinhais, o meu neurônio motor inferior. O trato córtico-bulbar são aqueles que as fibras saem do córtex e vão até o bulbo e influencia os neurônios motores inferiores aí do tronco cerebral para os músculos da cabeça. E o trato córtico-pontino cerebelar são aqueles que as fibras partem do córtex cerebral e fazem sinapse na ponte com o segundo neurônio, e depois vai ao córtex cerebelar justamente informar ao cerebelo aquele movimento pretendido pelo córtex cerebral para que ele possa fazer os ajustes necessários. A lesão do sistema piramidal costuma causar fraqueza muscular sempre contralateral àquela área que está lesada. A gente chama isso aí de hemiparesia. O sistema extrapiramidal, então aquele sistema que passa fora da pirâmide do bulbo, eles são conhecidos, além de outros, claro, nós temos alguns aí que são mais estudados, que são o trato retículo espinhal, o vestíbulo espinhal, o tecto espinhal e o rubro espinhal. O trato retículo espinhal é aquele que inicia na formação reticular, localizada tanto na medula oblonga, que significa dizer bulbo, né? Medula oblonga, oblongado ou bulbo é o mesmo nome, e passando também, né, pela ponte e mesencéfalo. Nós vamos falar alguma coisa depois sobre essa formação reticular. O trato vestíbulo espinhal é aquele que começa no núcleo vestibular do bulbo, né, e podemos dizer que esses dois estão ligados principalmente a essa musculatura próxima da coluna vertebral e que vai ser responsabilizado pelo tônus postural antigravitacional. Então, aquele tônus que permite a postura desse animal contra a gravidade para que ele possa se equilibrar, não só quando ele está em estação, quando ele está parado, mas quando ele está em movimento. Então, essa é a grande importância desses dois tratos, retículo espinhal e vestíbulo espinhal. Veja que não está relacionado com nenhum movimento voluntário, hábil ou aprendido.
O sistema extrapiramidal ele é mais relacionado com essa questão da postura e do equilíbrio. Há também o trato tecto-espinhal, existe uma formação tectal ou um tecto visual do mesencéfalo no colículo superior, então ele inicia nessa região do trato e termina na medula cervical. É importante na coordenação reflexa dos movimentos da cabeça e dos olhos durante a observação de um objeto em movimento. Lembra que eu falei isso aí, existe um trato especial apenas para controlar o movimento da cabeça quando esse animal quer manter um objeto ou um outro animal, ou o seu predador, ou a sua presa no foco. Então, o trato tecto-espinhal é extremamente importante. E existe um trato rubro-espinhal que começa no núcleo vermelho, o núcleo rubro do mesencéfalo, e a função não está ainda bem estabelecida. Mas sabe que influencia os neurônios motores inferiores, aqueles que vão para aquela musculatura mais distal no organismo do animal. O cerebelo, que é a última parte, então, o terceiro subgrupo do meu neurônio motor superior, ele também é dividido em 3 partes e chamada de vestíbulo cerebelo, espino cerebelo e cérebro cerebelo. O vestíbulo cerebelo, também chamado de arque cerebelo, a parte mais antiga. O espino cerebelo, a parte intermediária em termos de evolução, chamada de paleo-cerebelo. E o cérebro cerebelo, chamado de neocerebelo. O que significa isso? O arque cerebelo é aquele que mantém, então, as funções mais básicas, aquelas que todo organismo animal teriam que ter para ter sobrevivido aí na natureza. O paleo-cerebelo é aquele intermediário e o neocerebelo é aqueles que têm, quem tem o neocerebelo e bem desenvolvido é aquele que tem muita habilidade de movimento. O vestíbulo cerebelo, o arque cerebelo, ele tem então a função de sincronizar o movimento da cabeça com os olhos. Nós falamos que tem um trato anterior tecto-espinhal que faz esse movimento. Então o cerebelo ele faz o controle do trabalho daquele trato, ajuda a coordenar o equilíbrio e os movimentos oculares. Você vê que são coisas bem básicas, por isso o arque cerebelo. O paleo-cerebelo é aquele que tem a função de regular o equilíbrio dinâmico do corpo na locomoção, coordena as reações posturais e o tônus muscular e ajuda na coordenação daquele movimento estereotipado. O movimento estereotipado é aquele movimento natural, o movimento não aprendido. E o não estereotipado é aquele que é aprendido, que é justamente a função do neocerebelo. O neocerebelo ou cérebro cerebelo, ele ajuda então a coordenar a programação voluntária para a movimentação dos membros em relação a um alvo. O membro, nos animais, utilizam muito a boca, mais do que as patas, para atingir um alvo. Então, o neocerebelo é que permite esse tipo de movimento. Ele está relacionado, então, com movimentos não estereotipados, como aqueles resultantes de ensinamentos e treinamentos, como eu já havia dito. Bom, espero que tenha sido fácil de entender essa parte, e no próximo segmento nós vamos falar das disfunções do sistema nervoso motor dos animais.